Fala pessoal, o tema do vídeo de hoje é uma análise do orçamento público brasileiro. E será que a gente está iludido que teremos um dia um país desenvolvido? Se liga aí, já vou falar disso. Fala pessoal, esse aqui é o Pra Onde Vamos, o canal para quem se preocupa com os rumos do Brasil. Eu sou Wesley Cantelmo, sou economista e apresento aqui análise sobre economia política brasileira e também internacional. Olha só, já te convido a dar uma moral pro canal, se inscrever, deixar o like, aquela coisa toda. E quero agradecer o pessoal que tem apoiado aí bastante, deixado seus comentários, curtido os vídeos e dado um feedback muito interessante que tem me deixado muito feliz e também motivado para continuar com esse trabalho aqui. Olha só, o tema do vídeo de hoje, ele aborda uma questão que eu acho que a gente deveria discutir mais, assim, cotidianamente na vida política brasileira. Ela muitas vezes fica bastante relegada a um público muito especializado, inclusive a analistas muito especializados. Ela está muito presente nessa mídia convencional, em geral, para abordar uma defesa para um modelo muito específico de tratamento, que é o orçamento brasileiro, né? É uma discussão que muitas vezes fica muito fixada no debate entre os economistas, mas que eu acho que tem que ampliar, tá? Então o intuito aqui hoje é a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, aproveitando que nas últimas semanas o governo apresentou ao Congresso Nacional, é algo que tem que ser feito todos os anos, né? Um projeto de lei que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É uma lei fundamental que faz parte de um conjunto de outras leis que regem a dinâmica de definição do orçamento público brasileiro. Olha só, são 3 leis primordiais, que é o Plano Plurianual, o que prevê os programas e a execução por 4 anos, ou seja, os 3 anos do próprio governo e 1 ano a mais, né, do governo seguinte. Então sempre vale dessa maneira. Se eu apresentei em 2023, passa a valer a partir de 24 até 2027, que já é o primeiro ano do governo posterior. Sempre funciona assim, é assim que está disposto na nossa Constituição. E ali a gente define como que vai funcionar a condução do orçamento brasileiro e propriamente até da política econômica, né? Todos os anos, dentro do espírito desse plano plurianual, são apresentadas 2 outras leis, né? Ou 2 outros projetos de lei que, quando aprovados, se tornam leis aprovados pelo Congresso e depois sancionados pela Presidência da República, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento propriamente dito, né? Então está falando lá, cada programa, cada ação e quanto de dinheiro tem para cada um daquele, e no montante total, o que vai ser gasto, com as previsões do que vai ser arrecadado também. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias é a lei que estabelece a estratégia, né, que é algo que vem antes, para que esse orçamento anual seja aprovado. Então, na Lei de Diretrizes Orçamentárias é que fica estabelecido as metas fiscais, que vocês devem escutar aí sempre na imprensa, inclusive aqui da minha parte vem falando disso. Então, se naquele orçamento, né, daquele ano, do ano seguinte, a gente vai correr atrás de um déficit de tamanho tal, ou de um orçamento zerado, né, sem déficit ou sem superávit, ou se a gente vai correr atrás dos famigerados superávites primários. O que é isso? Vou deixar um gráfico aqui ao lado para a gente, para facilitar a compreensão. A gente tem tudo aquilo de orçamento, né, que é o que o governo recebe, perfeito? Então, de impostos e de tudo mais que tem para entrar no caixa do governo. E aí a gente tem 2 tipos de gastos, né? Os gastos de natureza financeira, então com pagamento de juros, amortização de dívida e por aí vai. E os gastos que são os gastos voltados para funcionamento da máquina pública e aplicação das políticas públicas. Esses aqui a gente chama de gastos primários, ok? Se o orçamento, tudo aquilo que a gente recebeu, fica acima desses gastos primários, a gente tem o quê? A gente tem um superávit primário, ou seja, a gente reservou um dinheiro desse orçamento, tá? Que não vai ser gasto e vai ser destinado para outra coisa, em geral para ser colocado aqui no pagamento de dívida, ok?
Então, portanto, ele impactaria aí no volume da dívida pública, potencialmente. Se a gente gasta igual, beleza. Gastou tudo, não sobrou nada, zerado. Se a gente arrecada menos do que a gente vai gastar, o que a gente tem? A gente tem um déficit primário, perfeito? E aí como que faz? Nossa, não vamos deixar de pagar as coisas? Não. A gente vai aqui na dívida pública, nesse mecanismo, e traz mais dinheiro dessa dívida pública para cobrir esse orçamento. Perfeito? Então a gente realiza esses gastos aqui por meio de um financiamento via dívida pública. Isso é assim que funciona para todos os países. É um mecanismo normal. Vários países convivem durante muito tempo, principalmente nessa fase que a gente tem vivido, né, do capitalismo, ano após ano com déficits primários, para financiar a estratégia do país, né, financiar aquilo que o país estipula enquanto meta voltada à sua população. E se utiliza desse mecanismo de financiamento via dívida pública para arcar com essas metas. Então, feito essa breve introdução, o governo apresentou, assim como faz todos os anos, agora em 2025, para valer a partir de 2026, uma lei de diretrizes orçamentárias que prevêem para 2026 um superávit primário, ou seja, uma sobra, né? Então, eu vou pegar tudo que arrecado, vou separar um pouco e não vou gastar tudo, né? Então, meu orçamento tem que caber dentro desse limite, tá? E vai sobrar uma beirada para a gente jogar lá no pagamento de dívida pública. Além disso, é um orçamento, uma lei de diretrizes orçamentárias muito interessante, vamos dizer assim, para não dizer um tanto quanto esquisita, porque ela revela algumas contradições com relação ao funcionamento do Estado brasileiro, dado as limitações do que nós temos em termos de arcabouço fiscal. Então, como eu já mencionei aqui no canal várias vezes, nós temos um arcabouço fiscal, aprovado em 2023, que limita o crescimento da despesa pública de acordo com a receita, né, com a dinâmica da arrecadação. Primeiro, ele limita, na verdade, o crescimento da despesa pública a no máximo 2,5% ao ano, já em termos reais. Quando a gente fala em termos reais, é descontando a inflação, tá, gente? Então, ela limita a 2,5%, mas 2,5% é o caso extremo, né? Porque, na verdade, a despesa, nessa regra, ela passa a poder crescer apenas até 70% do crescimento da arrecadação. Então, entende? Então, a partir de 2023, a arrecadação cresce, pode crescer, mas a gente sempre vai gastar no máximo 70% dela. Perfeito? Já visando aquela lógica de se fazer superávites primários. Não necessariamente isso se converte em superávit primário, mas é um caminho que possibilitaria. E aí a gente vai discutir um pouco sobre a razoabilidade e essa racionalidade que está por trás disso. Bom, mas o fato é que a regra é essa. Então cresce até 70%. Então, para crescer os 2,5% de gastos, que é o máximo, tem que se ter elevações de arrecadação acima de 3,5%. A gente chegaria nesse teto, né? Nesse teto de 2,5%. Foi o caso, por exemplo, de 2024. Você teve um aumento de arrecadação bastante grande, mas com uma despesa bastante comprimida já por essa limitação, por esse, de fato, um teto, né? Um novo teto de gastos que estava em vigor desde 2023, que veio substituir o teto de gastos lá do governo Temer, né? Mas é um outro tipo de teto, tá? Um teto não tão rigoroso quanto o que o Temer implementou, mas um teto bastante rigoroso também. E quem aqui acompanha o canal sabe que eu sou bastante crítico a isso. Inclusive, quem assistiu o vídeo aí, que é um react que eu fiz com relação à entrevista da Simone Tebet, eu recomendo que assista, quem não assistiu, e quem assistiu sabe ali um pouco da minha posição. Mas a questão aqui que eu queria chamar a atenção é o seguinte: pela aplicação do arcabouço fiscal, nessa lei de diretrizes orçamentárias, que estabelece já os parâmetros para o orçamento de 2026
e projeta os parâmetros para 27, 28 e 29, fica demonstrado a insustentabilidade entre uma regra fiscal tão restritiva com as necessidades de um país como o Brasil. Um país em processo de desenvolvimento, um país que demanda uma série de investimentos em serviços públicos essenciais, né, destinados ao bem-estar da população e à superação de condições trágicas, eu diria, de condições bastante deletérias, né, que aflige a população brasileira historicamente. Então veja, posso dar um exemplo clássico e que está no centro dessa discussão, que são as políticas de saúde e educação, né? E aí é o seguinte, essa lei de diretrizes orçamentárias, ela deixa consignado de que, a partir da regra do arcabouço fiscal, o Estado brasileiro, a cada ano, ele deverá diminuir a sua participação, o seu grau de investimento, a sua disponibilidade de recursos para atender aos interesses da população, né? Qual a justificativa? Sob o ponto de vista de política econômica, talvez de que isso abriria espaço para um investimento privado. Não é assim que a história dos países do mundo nos diz. Quem apostou nesse caminho deu com burros na água. Muito com os burros na água. Olha só, esse aí é uma tabela, tá lá no documento da lei, nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o detalhamento das variáveis fiscais e preços a preço constante. O que é preço constante? É descontando a inflação, ok? De 2025, tá? E já prevendo, fazendo as projeções aí para 2026, 27 e 28. O que eu quero chamar a atenção aqui? Aqui a gente tem a dinâmica daquilo que a gente chama de receita primária total, tá? Então o que está acontecendo? Nós temos uma dinâmica de elevação, tá, da receita primária. Então, uma receita aqui de 3 trilhões, aqui está em milhões, né? Então, a gente coloca aqui então 3 trilhões, em 26 um pouquinho maior, um pouco maior já em 27, né? Chegando na casa aí dos 3 trilhões 135 bilhões, e lá para 28, 3 trilhões 315 bilhões. Perfeito? Aí vamos aqui, ó, na receita primária, só para mostrar para vocês essa mesma dinâmica de elevação. Perfeito? Tá aqui nesse verdinho. Então, para ficar demonstrado aqui para vocês, agora a gente entra na dinâmica da despesa primária. Então tá aqui nesse vermelhinho aqui, ó. Então a despesa primária total tá aqui em 2 trilhões 470 bilhões, tá, em 2025. Perfeito? Um pouco superior, na verdade, a despesa primária, a receita primária. Então um déficit pequenininho ali, que dentro das regras do arcabouço fiscal equivale a um déficit zero. Mas já aqui para 2026, a previsão de que a receita primária, que a despesa primária seja inferior à receita. Então aqui eu estou falando de 2 trilhões e 488 bilhões de receita e 2 trilhões 421 bilhões de despesa. Até uma diferença um pouco maior lá em 2028. Então uma diferença aí de um superávit primário, né, quase 200 bilhões. Então a gente pode observar o seguinte, qual que é o movimento aqui? A despesa primária, diante do arcabouço fiscal, a tendência dela é diminuir. Tá vendo? Só que aí tem algumas questões que o governo tem trabalhado e tem me surpreendido bastante. Assim, que é o seguinte, não sei nem se é uma surpresa, viu, gente? Um posicionamento que para mim não faz sentido para um país como o Brasil. Porque olha só, nós temos algumas despesas no orçamento brasileiro, e vocês já devem ter escutado isso, principalmente de analistas aí na imprensa, falando da insustentabilidade do próprio arcabouço, porque nós temos algumas despesas obrigatórias que crescem em taxa
superior àquela permitida pelo arcabouço fiscal. A resposta fácil é a gente dizer o seguinte, assim como os economistas liberais têm dito, assim como está expresso naquela entrevista da Tebet que eu passei aqui, é o seguinte, óbvio, então, a gente precisa de um arcabouço fiscal que enquadre também essas despesas. Bom, esse é o jeito fácil e desumano de pensar a coisa, né? E realista, na verdade, né? Porque a gente está desconsiderando as necessidades objetivas da nossa população, do nosso povo. Um povo que é sofrido, um povo que tem uma série de demandas históricas, né? E que almeja um dia poder viver confortavelmente. Além disso, a gente restringe as possibilidades do país desenvolver uma estrutura produtiva tal que se converta em uma maior capacidade de arrecadação. Que é assim, por exemplo, que países como China, Vietnã, a própria Coreia e os próprios Estados Unidos conduziram as suas economias e seus orçamentos públicos ao longo dessas décadas todas, ao longo de todo o século XX, que inclusive agora é objeto de uma grande reversão em função de alguns constrangimentos dessa forma de governar, né, dessa forma de estabelecer o orçamento público, que ficou conhecido sob a influência daquilo que a gente chama na economia de consenso de Washington, que é um regime de extrema restrição fiscal e abertura de espaço para a iniciativa privada. E que tem, na verdade, gerado globalmente um processo de concentração de renda e deterioração da vida, né? Da vida. E aí a gente vai analisar esse quadro aqui com mais detalhe e vai ver o seguinte, quais são esses gastos que crescem a mais. Eu marquei eles aqui em azul. Os benefícios previdenciários, os benefícios de prestação continuada e da LOAS, né, o BPC, o abono salarial, o seguro-desemprego, que tem a ver com a dinâmica do nosso mercado de trabalho também, e a complementação do Fundeb, né, que são os recursos destinados à educação, né, ao financiamento da educação no Brasil. Essa dinâmica, né, de alguns gastos crescendo a taxa superior àquela permitida pela regra, ao crescimento do recurso público no geral, determinado pela regra fiscal, pelo arcabouço fiscal, está levando a essa situação, que a gente vai olhar as demais despesas discricionárias sujeitas aos limites de despesas primárias, os limites do arcabouço fiscal. O que está acontecendo? Aqui está aqui em vermelhinho. Elas estão diminuindo, vão diminuir nos próximos anos, nessa previsão, de maneira acelerada, né? Aqui, ó, a gente pega aqui as despesas discricionárias ordinárias do Poder Executivo. 156 bilhões em 2025, 68 bilhões em 26, 8 bilhões em 27, e aqui, até aqui já é uma coisa assim absurda, né? 8 bilhões é o estado parado, nada funciona, tá? A ponto da gente ter uma conta negativa em 2028, com menos 37 bilhões. Olha só, enquanto isso, a gente tem, junto disso aqui, a previsão de um orçamento primário, um superávit primário, na verdade um déficit zero, esse menos 16 bilhões e 25, equivale a déficit zero, um superávit primário de 67 bilhões, que vejam, está aqui em laranja, ele é praticamente do tamanho das despesas discricionárias ordinárias do Poder Executivo. Ou seja, a gente está prevendo em 26 reservar o mesmo que a gente vai gastar, que diminuiu bastante em 26. E então, para a gente fazer um superávit primário de 138 bilhões em 27, com uma despesa discricionária de 8 bilhões, ou seja, aqui já perdeu qualquer sentido de razoabilidade, né, gente? A gente está falando que a gente vai economizar tudo e não gastar nada, né? Vai parar a máquina pública brasileira, a política pública, por um superávit de 185 bilhões
e para um gasto negativo aqui que tem que tirar de onde... Isso aqui é esdrúxulo, tá? Em 2028. Fica evidente que a regra fiscal leva ao colapso das contas públicas. É isso que está dado. Está aqui, está expresso. Aliás, assim, colocar nesses termos, na lei de diretrizes orçamentárias, equivale, para ser sincero, me parece uma peça cômica, sabe? Me parece um contrassenso. É querer forçar a barra de que a regra fiscal é o elemento chave da vida de todos os brasileiros e o resto é que se exploda. Obviamente, isso aqui não vai se realizar, certo? Não vai se realizar. Alguma coisa vai ter que ser feita, né? E a disputa está entre ou se aprova um arcabouço fiscal ainda mais rigoroso, que enquadre essas demais despesas, e a gente está falando de saúde, educação, BPC e receita e despesas com previdência. 4 brincadeirinhas no parque, né? São 4 elementos que não podem ser revistos, né? Ou a gente vai comprar a ideia de que a educação brasileira é super financiada. Tá sobrando dinheiro para a educação brasileira. Tá sobrando dinheiro para a saúde brasileira. Que todo mundo que recebe BPC não deveria estar recebendo. E que o BPC é, por acaso, um super renda para as pessoas. Gente, a gente está falando de sobrevivência. Entende? Enquanto isso, a gente prevê aí recursos, né, de uma peça que é fictícia. E isso é problemático até para a gente pensar a seriedade do mecanismo de planejamento do estado, da vida, do futuro do Brasil, porque uma peça de planejamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma peça de ficção, porque se tem uma tara a partir de uma regra fiscal que é mal pensada, né, a gente chega ao esdrúxulo de propor uma coisa dessa e enviar uma coisa dessa para o Congresso. Sabe? Isso não é brincadeira, gente. Isso não é brincadeira. Isso aqui é assunto sério. A gente não está planejando o país. A gente está numa disputa e aprisionado numa disputa entre quem ganha e quem perde muito, que é o povo. Porque enquanto isso, a gente vê aqui onde está em laranja, eu reservei aqui para vocês verem. Aqui o resultado primário, como você vê, eu já comparei. E aí a gente vê ele aqui, ó, lá na despesa, né, nominal, que é aquilo que considera o pagamento de juros e serviço da dívida, a gente está aqui, ó, em 2025 pagando 971 bilhões de reais em juros nominais, para pagar 919 bilhões e aí dessa mesma escala para os anos seguintes. Ou seja, quase 1 trilhão de reais por pagando o serviço da dívida. E é curioso porque isso está extremamente relacionado com a taxa de juros. Inclusive eu trago aqui para vocês, vou até apresentar aqui de uma vez, um gráfico que é a sensibilidade do estoque da dívida pública com relação à taxa de juros. Então, a cada 1 ponto percentual que a taxa de juros, taxa básica de juros, Selic, é elevada, a gente tem uma elevação significativa aqui do estoque da dívida em termos de percentual do PIB, que a turma gosta aí de medir. E a taxa de juros pressiona aqui o orçamento brasileiro, portanto, a gente volta nessa continha aqui, de 900 bilhões sendo pagos, quase 1 trilhão de reais sendo pagos para arcar com juros da dívida, que é simplesmente cerca de 5 vezes o valor da nossa despesa primária anual. É muito problemático, gente. É muito problemático o que está acontecendo com o Brasil. Muito problemático. A gente não pode se submeter a essa lógica. A gente precisa rever
politicamente os rumos do nosso país. Isso é uma piada. Isso é uma piada. O argumento do governo vem aqui, ó. Eles vêm aqui e me dizem o seguinte: a partir desses números, é possível destacar a compressão das despesas discricionárias em patamar relevante, apontando a necessidade de adoção de medidas e ações de incremento de receita líquida. Então, aqui ele está falando, olha, a gente precisa aumentar a receita líquida para poder lidar com esse problema. Então, é uma forma de enxergar, vamos aumentar a receita. Mas não para por aí. Bem como a revisão de gastos com despesas obrigatórias e alocações rígidas, saúde, educação, BPC, previdência, viabilizando assim uma trajetória de médio prazo que atenda prioridades de manutenção de políticas discricionárias relevantes para o Estado, para a sociedade e Estado. Ou seja, ele está falando o seguinte: além de saúde, educação, BPC e previdência, a gente tem outros investimentos que são importantes de serem feitos e que estão desaparecendo em função desse crescimento. Sim. Por quê? Porque existe um arcabouço fiscal que está inadequado à dinâmica das necessidades do povo brasileiro. E aí eles completam aqui, que não é a conclusão dessa, essa é a minha conclusão. A conclusão deles é diferente. E, ao mesmo tempo, garanta condições para atingimento de metas fiscais planejadas para o horizonte de médio prazo. Gente, nós estamos de brincadeira. E aqui eu separei para vocês, para a gente dar uma olhada, são alguns artigos que falam da condição de financiamento da educação e da saúde no Brasil. Eu não vou entrar aqui em detalhes, e eu vou deixar os links aqui para vocês observarem. É o seguinte, é muito claro que educação e saúde no Brasil precisam de ainda mais investimento. Ainda mais, sobretudo a saúde. A educação também. Porque tem um papo furado aí de Fundação Lema, Ayrton Senna e não sei quem, de que a educação no Brasil não é subfinanciada. Balela. Balela. Aqui nos artigos a gente já começa a ver argumentos sobre isso. Trago um vídeo em alguma ocasião aí detalhadamente sobre isso. Mas, fundamentalmente, a gente não pode reduzir esses gastos obrigatórios com outros elementos. A gente não pode. Não nos é facultado isso. Logo, o nosso problema está na regra fiscal. Uma regra imposta por setores que ganham muito com a dívida pública e que ganham muito com o estrangulamento do Estado brasileiro. Infelizmente, no nosso país e em outros países do mundo também, o setor hegemônico, sob o ponto de vista político, tem sido o setor financeiro. Portanto, nós estamos aprisionados a ponto de levarmos quase que ao colapso a estrutura de financiamento do nosso Estado. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Pessoal, é isso que eu queria trazer para hoje. Espero provocar um pouquinho as reflexões. Peço desculpa até pelo tom, mas é um assunto que me emociona, tá? Porque a gente enxerga na nossa frente, a gente enxerga na nossa frente as possibilidades de uma vida digna para o nosso povo, de um país de fato desenvolvido, elas se esvanecerem a cada dia. Eu sempre que gosto de ressaltar, para quem está preocupado, mas isso, então o que a gente faz com a dívida pública? A dívida pública é uma arma contemporânea voltada, que, se bem utilizada, pode ser voltada à emancipação de um povo, ao desenvolvimento de um país. Assim nos ensina a história dos países que hoje se dizem desenvolvidos. Assim nos ensina a própria história dos Estados Unidos, que só é o que é, ou se tornou o que se tornou nos últimos anos, e agora está em decadência, mas se tornou o que se tornou no século XX, por conta das soluções de financiamento por meio de dívida pública, encontradas lá no século XIX e durante todo o século XX.
A China é o que é porque manejou o seu mecanismo de dívida pública e seu sistema financeiro para financiar o seu próprio desenvolvimento. O Japão se tornou o que se tornou pelo seu manejo da dívida pública. A Alemanha se tornou o que se tornou pelo manejo da dívida pública. O Vietnã tem se tornado o que está se tornando, que impressionou inclusive a delegação do governo brasileiro que foi lá recentemente, porque manejou bem a sua macroeconomia e o seu sistema de financiamento via dívida pública. Coreia, mesma coisa. Então, pessoal, se liga nisso. Esse assunto é de extrema urgência, de extrema importância, e nós estamos perdendo feio. É isso aí. Valeu. Até a próxima. Deixa aí seu like. Se inscreva no canal. Valeu.